Tal Momento, o espelho verbal para refletir entendimento ao que se foi e luz ao que virá. Um bom dia para você nesta segunda-feira que a gente começa mais um podcast do Tal Momento, trazendo luz às experiências que nós tivemos, tentando projetar luz àquelas que virão. E hoje eu estou muito feliz, em especial muito contente que eu recebi o primeiro pedido de tema de uma pessoa muito amiga que me disse que queria ouvir a mim falar sobre um assunto específico. E esse assunto era a diferença entre fraqueza e vulnerabilidade. Não vou expô-la aqui em nome, porque nem sei se ela gostaria, mas eu achei muito interessante, estou muito feliz e gostaria de dizer que se você quiser, se você tiver algum tema que você gostaria de ouvir, que a gente tiver condições de prepará-lo para trazer, nós vamos trazê-lo e eu gostaria muito da gente poder ter mais este instante de conversa, de estreitamento de laços para que nós possamos, de certa maneira, caminharmos juntos mais um pouco nessa jornada chamada vida. Então hoje o nosso tema aqui no nosso podcast, no nosso Tal Momento, é sobre a diferença entre fraqueza e vulnerabilidade e que de fato é muito confundido por muita gente. Muitas pessoas não querem mostrar a própria vulnerabilidade, entendendo que isso é uma fraqueza. Pois bem, fraqueza, pela significação da palavra, né, é aquilo que não tem força física, aquilo que é destituído de força, né? E a vulnerabilidade, ela, como definição, é uma condição de risco em que alguém ou algo se encontra, né? E aí precisamos de um conjunto de situações para que a gente possa compreender que algo ou alguém está vulnerável, está exposto, né? Carece de algo que a torna, então, vulnerável. O que é importante para a gente, trazendo para o campo vivencial, relacional, é destituir o peso da vulnerabilidade como algo ruim, é porque nós não gostamos de nos sentir expostos, né? Nós somos criados para vencer na vida. E aí, quando eu falo que nós somos criados para vencer na vida, é a cultura que é imposta a nós, que nós não podemos mostrar as nossas fraquezas, nós não podemos, em momento algum, né, não ter as respostas, e isso hoje é muito interessante, que nós estamos numa época em que todo mundo quer responder todas as perguntas, todo mundo quer ter resposta para tudo que acontece no mundo, na vida, e isto também é um sintoma de quem não consegue perceber a própria vulnerabilidade e às vezes até mesmo a própria fraqueza. E trazendo, né, a gente já deixando definido aí que a fraqueza é a falta de força mesmo e a vulnerabilidade é a exposição, a gente sofre com a vulnerabilidade e com a fraqueza por causa desta educação deficitária de compreensões dos limites humanos. A evolução humana, o progresso das coisas tende a buscar cada vez mais a perfeição, né, do ser e das coisas que o ser utiliza. Então, a nossa busca frenética por essa perfeição às vezes nos confunde e nos tira a chance de serem perfeitos. No entanto, essa chance tirada, ela é apenas ilusória, porque para qualquer um que esteja em sã consciência já conseguiu perceber que a imperfeição ela é inerente ao estado dos seres, né? Não faz parte da humanidade a perfeição. E quando você passa pela sua cabeça a ideia de que você deve fazer todas as coisas perfeitas, que você não pode errar, de pronto você já começa a gastar uma energia não aceitando a si mesmo, não aceitando o resultado das coisas que você faz e, consequentemente, criando uma armadura. E aqui na Tríade, né, para quem não sabe, né, para quem está chegando pela primeira vez, sabe que sou terapeuta, trabalho aqui com pessoas auxiliando e oferecendo ferramentas para os processos de autoconhecimento, e as pessoas, um número bem considerável, chegam ao consultório terapêutico sofrendo dramas de crises de ansiedade, depressão, porque elas
se guardaram dentro de uma armadura em que devem mostrar para a família, entendem que devem mostrar para a família, para o meio social, o quanto elas são fortes, o quanto elas não se abalam, o quanto elas dão conta de tudo o tempo todo. Porém, essa armadura, ela é tão boa que ela não mostra também o quanto o ser está desmoronando por dentro, o quanto o ser está mal com as suas emoções, com a sua mente, né? Com a sua forma de pensar, de elaborar as coisas. Essa armadura ela é tão potente que as pessoas não conseguem enxergar ali o cerne da questão vivencial, que é a alma pedindo socorro. Num vídeo sobre vulnerabilidade, inclusive da Brené Brown, quem quiser busca aí na rede social, né? Tem aí no YouTube, ela explicando de uma maneira majestosa a respeito da vulnerabilidade. Ela traz uma definição muito importante, que é um gerador de culpa, que nós trabalhamos aqui também a modo terapêutico, onde ela define pesquisa, né, como estudar um fenômeno e controlar e prever os acontecimentos desse fenômeno. E quando você busca por essa perspectiva da pesquisa, do controlar e prever, a aplicação disso na vida prática, nas nossas relações, é um dos fatores principais de crises de ansiedade e pânico, principalmente. A crise de pânico ela acontece como característica mais marcante em pessoas que querem controlar todas as situações que a cercam, e a perda do controle dispara a crise de ansiedade ou crise de pânico. E a vida, é importante a gente entender que ela não está no nosso controle desta maneira em que nós supomos. Querer controlar a vida, prever as atitudes alheias, nos coloca num estado de alerta constante, e aí de fato numa armadura que nos impede de viver a própria vida. Porque você precisa estar nesse estado de pesquisador. Qual que é o estado do pesquisador? Estudar o fenômeno o tempo todo, estudar os outros, estudar como o outro funciona, como o outro faz, como o outro deixa de ser, como o outro deixa de agir. E esta busca incessante para controlar e prever as ações do outro nos desconecta de nós mesmos. E aí esta desconexão, ela é um dos grandes fatores, dos principais fatores que nos gera a fraqueza. Muitas pessoas acham que a vulnerabilidade é uma fraqueza, mas a nossa real fraqueza é a desconexão conosco mesmo. Então, como já dito que a vulnerabilidade é uma exposição, né, a certos fatores e riscos, você precisa de um conjunto de situações. Vou tentar dar um exemplo. Uma pessoa que está dirigindo no trânsito, ela tem, de certa maneira, o controle do próprio carro, mas ela é completamente vulnerável às ações dos outros motoristas. Muitas vezes ela pode estar vulnerável à ação do tempo, de uma tempestade, de uma chuva, né? De um calor excessivo. Então, quando você se expõe a determinado conjunto de riscos, isso te torna vulnerável. E conviver com pessoas automaticamente já é um processo de vulnerabilidade, porque nós estamos expostos a muitas maneiras de pensar diferentes da nossa. Então, quando você percebe que você não tem controle de como as pessoas irão agir e como elas vão retribuir aquilo que você tem a oferecer, isso te torna vulnerável. E no mundo nós podemos definir dois tipos de pessoas basicamente: aquelas que já reconheceram a própria vulnerabilidade e aquelas que não conheceram, não reconheceram. Não se achar vulnerável é só não reconhecer que ela existe em si mesmo. Porque quando você entende que ela existe, você começa a olhar para isso de uma maneira mais carinhosa. Então, quando você percebe que em determinado lugar, em determinado contexto, você não domina todas as coisas, isso, via de regra, podemos identificar como um ponto de vulnerabilidade, mas é extremamente positivo. Por quê? Porque você não vai se expor a determinados procedimentos, comportamentos e atitudes das quais você não conseguirá bancar. Quando você se coloca se predispõe a determinado comportamento que você não consegue sustentar esse comportamento, o resultado disso é você
passar por qualquer tipo de constrangimento futuro. Então, quando você, por exemplo, acredita que dá conta de ficar exposto a uma situação de alta tensão, né? E aí você não se preparou para conviver com situações de alta tensão, isso pode desencadear em você um efeito de estresse, né? Inclusive um estresse pós-traumático, porque se colocou numa condição em que não dava conta de sustentar os efeitos daquele contexto, e você vai ter depois constrangimentos, né, emocionais, mentais, porque você não compreendeu que aquele combo de situações que não estavam no seu controle poderiam vir a afetar você de alguma maneira. Espero que esteja ficando compreensível. Porque a vulnerabilidade, ela nada mais é do que você compreender o não controle das coisas. Você compreender que não dá para prever todas as situações e que, ao não prever, você pode não ter todas as respostas e estar tudo bem. As coisas podem ficar bem com você não tendo todas as respostas. A fraqueza, ela chega quando você tenta sustentar essa postura e, ao não conseguir, tudo que você previu que aconteceria, não acontecendo, você toma atitudes que você não esperava. Nem as atitudes que você esperava tomar você consegue sustentar. E então esse castelo de areia desmonta. E as consequências muitas vezes são muito piores do que se você tivesse simplesmente compreendido as suas limitações. E aí compreender as limitações é o que muita gente acha que é fraqueza. No entanto, não é. É um nível gostoso de autoconhecimento para que você não se coloque em situações que você não vai conseguir manter e sustentar depois. Então a vulnerabilidade é aquela pessoa que vai agir sem querer entender necessariamente qual que vai ser a resposta às suas ações. A pessoa que está num processo de compreensão e abraço da própria vulnerabilidade é aquela pessoa que diz primeiro para outra, por exemplo, assim, eu te amo. Porque ao dizer eu te amo, coloca muitas pessoas no estado de vulnerabilidade por exatamente não saber o que vai vir de lá para cá. As pessoas, para dizer eu te amo, querem ter certeza, elas querem controlar o resultado e saber que ouvirá a contrapartida de que é amada também. Então, quando você começa a agir com o mundo à sua volta, compreendendo que você expor as suas emoções, os seus sentimentos, vai te colocar num contexto, né, e num posicionamento onde o outro pode não retribuir, isso é vulnerabilidade. Mesmo sabendo disso, você expõe suas emoções. E quando você expõe suas emoções sem o controle de retribuição, quer dizer que você já entendeu que a vulnerabilidade não é algo ruim e que você pode desenvolver um mecanismo de contornar a situação quando o que você esperava que ia acontecer não acontece. Quando nós entendemos a vulnerabilidade, nós começamos a lidar melhor com as nossas emoções, porque eu deixo de evitar ou de tentar evitar situações que me trazem desconforto. As pessoas não querem sentir-se desconfortáveis mais, elas querem ter certeza que estarão no controle de tudo. E quando você percebe que uma situação pode te colocar numa questão desconfortável, você não a renega, você vai a si mesmo. Ou seja, quando a pessoa não assume a própria vulnerabilidade, ela, por exemplo, prefere não iniciar um relacionamento, porque se ela iniciar um relacionamento ou tentar iniciar um relacionamento, ela pode sofrer. E quando ela não quer sofrer, o que ela faz? Ela evita. E ela entende que evitar o relacionamento é evitar a vulnerabilidade. Porque se ela se machucar, ela vai se ver como uma pessoa fraca. Ela deseja não sentir dores. Só que quando você deseja não sentir dores, você toma caminhos que também não te permite viver alegrias e felicidades que você só viveria se arriscando. A pessoa que não aceita a própria vulnerabilidade, ela não entra em contextos em que ela se arrisca, e ao não entrar nesses contextos dentro de uma zona, entre aspas, uma zona de conforto, ela vive apenas
aquele arroz com feijão controlado. Ela está dentro, entre aspas, de um quadro de controle e de prevenção, aonde ela vai ter apenas as mesmas experiências todos os dias. Então, quando você perde o medo, ou você compreende que as apostas, elas são um tipo de garantia de viver algo novo, você tem a disponibilidade, você tem a chance de conviver com experiências que podem te levar a um nível de felicidade diferente daquilo que você apenas prevê. Então, estar vulnerável é fazer algo que você nunca fez sem saber se o resultado vai ser aquilo que você imagina. E ao ser um resultado diferente, estar disposto a compreender o incômodo ou a dor daquilo, mas também ter forças para trabalhar a modificação. Quando você não prevê o resultado, ele é diferente, dói, incomoda, mas você tem forças para mudar isso, você aceitou a vulnerabilidade, você expôs-se a um determinado risco e ao perceber que não foi o que você queria, você muda para onde você entende que pode ser melhor. Então, quando as pessoas não querem mostrar a própria vulnerabilidade, entendendo que isso é uma fraqueza, elas não dão o primeiro passo quase nunca na vida. Elas esperam, são pessoas altamente reativas. Elas não agem, elas reagem às situações que estão dispostas em cima da mesa, no jogo. Então, para que você possa ter uma vida talvez mais, de fato, mais viva, mais emocionante, busca uma ajuda ou uma maneira de aprender a abraçar as próprias vulnerabilidades, entender aonde você percebe que você não tem controle das coisas, mas que isso não precisa de ser algo ruim. Então você vai apenas perceber que ali algo pode acontecer que você não consegue prever, mas que pode ser muito bom. Desta maneira, você vai estar dando valor às suas próprias emoções. Emoções estão dispostas na mente inconsciente, nós não as controlamos. E quando você tenta evitar sentir determinadas emoções, automaticamente você anula outras. Então aquela pessoa que por segurança possivelmente evita qualquer tipo de contexto em que ela possa se entristecer, ela também evitará situações em que ela vá se felicitar. Porque a tristeza nada mais é do que uma modulação do espectro da alta de potência de agir ou da baixa potência de agir. E se ela se permite apenas ficar no mediano disso, tem uma chance dela não experimentar picos maiores da sua potência de agir, porque ela evita os picos menores e assim ela vai entrando apenas num modo ali, a gente pode chamar de banho-maria, né? É aquela pessoa que não vai ter ali gráficos diferentes, muitos da própria expressão das suas emoções. Então se permita sentir as suas emoções, conhecer as suas emoções, e se para isso for preciso fazer terapia, existe um mundo aí vasto dentro do campo terapêutico para que você possa se conhecer. As portas estarão abertas aqui na Tríade ou em qualquer outro lugar que você se sentir acolhido. Como eu sempre digo, não se permita desconhecer a si mesmo. Se você encontra um lugar em que pode ser bom para você, vá. Seja ele qual for esse terapeuta, seja essa qual for a técnica que te permita entrar em contato com você mesmo. Então eu te agradeço. Por aqui nós vamos ficando. Espero que tenha ficado o mínimo possível aí compreendido a diferença entre fraqueza e vulnerabilidade. E o que eu espero é que você aceite a sua vulnerabilidade e que dentro dela você perceba inclusive aonde está a sua fraqueza, para que aprendendo a identificar uma das outras, você possa permitir-se ser feliz e sentir as suas emoções que estão aí dentro de você, quer você queira, quer você não queira. Desejo uma excelente semana, um grande abraço e até o nosso próximo encontro na semana que vem.